E aí, pessoal, beleza? Então, vamos fazer mais um vídeo aqui da nossa playlist das frases condicionais, tá? As if clauses. Então, esse é o terceiro vídeo já. Comecei falando das if clauses no geral e expliquei zero conditional. No segundo vídeo, eu falei do first conditional, né? E agora, então, a gente vai falar do second conditional. Então, a segunda condicional, né? O second conditional. O que é o second conditional, então? Second conditional, eu vou ter então a frase da condição. Vamos descer aqui um pouquinho, né? A frase da condição no past simple, passado simples, e a frase do resultado. Então, eu vou ter com o would mais o verbo na forma base. Lembrando que o would eu vou poder ter no lugar do would, né? Um could ou um should. Talvez alguém diga assim, ah, mas eu posso ter o might? Até um dia a Tati me perguntou numa aula, posso ter o might, teacher? E eu respondi na hora não, mas depois eu fui pesquisar e eu vi que sim, que pode ter, tá? Então aqui a gente pode ter um might, assim como pode ter lá no first conditional, pode ter aqui no second conditional também. Então, a frase do if da condição sempre no simple past, passado simples, aquele do ed, dos verbos irregulares, a segunda coluna da lista, tá? Do didn't na negativa e a do resultado sempre no pretérito, não, como é que é no português? Futuro do pretérito, né? Então, o futuro do pretérito, tá? Que geralmente a gente vai representar com um would, mais o verbo na forma base, ou um could ou um should mais o verbo na forma base. Então, aqui eu tenho um exemplo. If I had money, I would buy a new house. Ou I could buy a new house, or I should buy a new house. O que eu tenho que cuidar se eu usar could or should? Que eles têm uma tradução. Já o would não tem tradução. A partir do momento que eu uso o would aqui, eu só modifico a conjugação do verbo que ele está acompanhando. Quando eu coloco esse would, ele está modificando o buy. Buy é comprar. Se eu coloco would, fica compraria, né? Eu não acrescento um outro verbo. Ele modifica, por isso que ele é um modal. Ele modifica o verbo que ele acompanha. Então, ele fica compraria. Agora, quando eu coloco could, ele tem tradução. Então, fica poderia comprar. Se eu coloco should, fica deveria comprar. Então, eu tenho que cuidar se esse poderia ou se esse deveria vai estar no contexto do que eu quero falar, né? Então, eu poderia comprar é diferente de eu compraria. Eu deveria comprar é diferente de eu poderia comprar ou de eu compraria. Então, tudo depende da ideia que eu quero passar, do contexto que eu quero falar. Mas o mais usado é o would, tá? Os outros dois estão corretos, mas como eu falei, depende do contexto, depende do que eu quero comunicar, depende do que eu estou lendo, mas geralmente opta-se pelo would, tá? Para que a gente vai usar o second conditional? O second conditional é usado, então, para a gente expressar situações que são muito improváveis de acontecer. Veja bem, eu estou falando improvável, não impossível. Improvável é uma coisa, impossível é outra. Improvável quer dizer que é uma coisa muito difícil de acontecer, mas não é impossível. A chance é pequena, mas não é impossível. Pode acontecer. Por exemplo, se eu pedir para você, Are you going to win the lottery? Você vai ganhar na loteria? Bom, a chance é mínima, 0,000 não sei quantas chances em 1 milhão, mas pode acontecer. Então é improvável, mas não é impossível. Are you going to visit the moon? Bom, hoje em dia, né, até Marte a gente pode ir de repente se tiver dinheiro, mas não é impossível. É uma rara chance de alguma coisa acontecer, mas não é impossível. Então, o second conditional é improvável. O zero conditional é uma certeza. O first conditional é uma possibilidade. O second conditional é uma coisa improvável. Isso é muito importante que você saiba as diferenças, tá? Porque depois, na comparação com um e outro, isso faz uma diferença muito grande para você saber reconhecer qual utilizar,
tá? E acontece, às vezes, deles pedirem, por exemplo, qual é o mais hipotético, qual é o mais provável, qual é o mais impossível. Isso acontece em concursos, tá? Principalmente concurso, não vestibular, mas concurso acontece deles pedirem isso. Inclusive, tem uma questão que eu estava comentando ontem num preparatório, da IBAN, deve ter ali no meu canal, IBAN Japeri, procurem lá. Tem uma questão IBAN Japeri, que eles fizeram isso. Qual das questões abaixo é a mais hipotética? E não era uma questão de você analisar o contexto e sim a estrutura, tá? Então, improvável é muito difícil de acontecer, mas não é impossível. Por exemplo, if I won the lottery, I would buy a rocket. Se eu ganhasse na loteria, eu compraria um foguete. É muito difícil, mas não é impossível, tá? If I had a rocket, I would go to the moon. Se eu tivesse um foguete, eu iria até a Lua. Ou até não tem aqui, eu inventei. Se eu tivesse um foguete, eu iria à Lua. If I didn't work, I wouldn't have any money. Se eu não trabalhasse, eu não teria dinheiro. Lembrando que todas elas eu posso inverter, né? Poderia dizer I would buy a rocket if I won the lottery, tá? Todas elas podem ser invertidas aqui. Posso muito bem dizer I would buy, oh, letra desgraçada, a rocket if, daí não tem vírgula, tá? I won the lottery. Todas podem ser invertidas, colocar primeiro a frase, o resultado, depois a condição, tá? Aqui também, ó. I would go to the moon if I had a rocket. Todas elas eu posso fazer essa inversão, colocar primeiro a condição, perdão, primeiro o resultado, depois a condição. Sempre que eu colocar a condição depois, eu não tenho vírgula, tá? Só se a condição iniciar, daí eu tenho uma vírgula depois dela. Aqui também, já coloquei, né? I wouldn't have any money if I didn't work, tá? Se for uma pergunta, bem tranquilo, tá? Posso ter negativa, posso ter pergunta. Would you visit the moon if you had a rocket? Or what would you do if you won the lottery? O que você faria se você ganhasse na loteria, tá? Então, bem tranquilo. Tem alguns casinhos que eu tenho que cuidar no second condition, tá? O primeiro deles é se eu estiver usando o verbo to be na frase da condição, que é a frase do if. Por quê? Porque nessa frase eu vou estar usando o simple past, né? Qual é o simple past do to be? Eu tenho duas formas, eu tenho o was e eu tenho o were. Só que a norma culta, digamos assim, o inglês formal e o inglês que é cobrado, principalmente em concursos e vestibulares, ele me diz para utilizar o were para todas as pessoas. Então eu vou dizer if I were e não if I was. If she were, if he were, tá? Se ele fosse, se ela estivesse, é o inglês mais formal, tá? Ou literário. Então, a norma culta do inglês pede que se utilize were para todas as pessoas. Então, eu vou dizer, if I were a millionaire. Se eu não me engano, tem uma música, não lembro se é Beyoncé, If I Were a Boy, não estou lembrada agora, mas enfim, é o inglês mais formal, tá? Então, if I were a millionaire, se eu fosse milionária, I would help a lot of people. Então, esse é o inglês que é cobrado em concursos. Se você estiver fazendo um TOEFL, um IELTS, um SAT, sei lá, tá? Você vai dar preferência para responder if I were. Se você tiver entre as opções was e were, sempre prefira o were para todos os pronomes pessoais, tá? A não ser, veja bem, sempre preste atenção nos enunciados, tá? Porque se for o enunciado pedindo o inglês formal ou o inglês informal, você tem que cuidar, tá? Senão, sempre dê preferência para o were. Então, é muito mais usado em exames escritos, tá? O were.
Agora, é muito mais comum hoje em dia no inglês falado você ouvir o was para essas pessoas, o I, o he, o she e o it, né? Você escuta o was normal, como o simple past do to be é, tá? Mas, se for um exame escrito, geralmente você vai optar. Eu aconselho que você opte pelo were se tiver nas alternativas, tá? É muito mais certo, muito considerado o inglês formal ainda, tá bom? E eu tenho a possibilidade da inversão se a gente tiver também o were no second conditional na frase da condição. Então, eu tenho que cuidar muito se eu tiver o were na frase da condição, tá? Por quê? Porque utiliza-se a inversão também em publicações formais e literárias. Não é uma coisa comum da gente ver hoje em dia, mas pode aparecer. Então, atenção nisso daqui. Porque às vezes isso daqui aparece e o aluno não conhece, nunca viu na vida. E daí diz assim, não, essa frase está errada. Não assinala, e o pior ainda entra com recurso, de passa vergonha 2 vezes, tá? Quanta gente já disse, já me mandou, olha, Silvia, vou entrar com recurso porque essa frase aqui está invertida e nem é pergunta. Você diz, querido, ela está invertida porque isso aqui é uma inversão de second condition, isso daqui existe, tá? Então, cuidem, porque isso daqui existe, bom? Então, aqui, ó, If she were my daughter, she wouldn't talk to me like that. A frase, digamos, normal, né, que a gente conhece do second conditional é: se ela fosse minha filha, ela não falaria comigo desse jeito. If she were my daughter, she wouldn't talk to me like that. Nós conhecemos assim, mas existe a possibilidade de a gente inverter isso daqui, ó. Como que é feita essa inversão? Já falei isso daqui, ó, artigos e publicações formais e literários. A gente quase não vê mais isso, mas existe, tá? E é correto. A gente tira o if, tá? E joga esse were para frente como se fosse uma pergunta, mas não é uma pergunta, é uma inversão. Então eu vou falar assim, ó. Were she my daughter? O if some, a conjunção condicional some da frase. Were she my daughter, she wouldn't talk to me like that. Fosse ela minha filha, não falaria comigo desse jeito, tá? Então, é uma linguagem formal. Não é uma pergunta, é uma linguagem formal. Existe e está correta. Então, eu posso fazer isso no second conditional apenas com o verbo to be. Somente com o verbo to be quando ele estiver na frase da condição. Mais um exemplo aqui, ó. E só com o were, tá? Só com o were. Nós conhecemos assim, ó. If he were really sick, he wouldn't be working. Se ele estivesse realmente doente, ele não estaria trabalhando. Eu vou fazer a inversão. Eu tiro o if, eu pego o were, jogo para frente do sujeito como se fosse uma pergunta, mas não é uma pergunta. E eu vou ler a frase assim, vou escrever ela assim. Were he really sick, he wouldn't be working. Estivesse ele mesmo doente, realmente doente, ele não estaria trabalhando. É uma maneira de eu escrever essa frase mais formal, digamos assim, tá? Como eu falei, hoje em dia a gente quase não vê isso, mas pode aparecer, pode acontecer. Já vi em alguns concursos, tá? Então, atentos para isso, porque na hora a gente vê isso daqui, a primeira coisa que vem no nosso cérebro é o quê? É uma pergunta, tá? Tá na frente porque é uma pergunta, porque a gente sempre aprende que se o verbo to be tá na frente é uma pergunta, e daí a gente não vê o ponto de interrogação aqui, ah, tá errado, eles erraram, vou entrar com recurso. Não, cara, isso aqui é certo, tá? Cuidado com isso daqui, então. Bom, pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês com essa aulinha aqui sobre second conditional, tá? Vou deixar todas as informações aí que eu acho relevantes no box de descrição do vídeo. Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, enfim, tudo aquilo que vocês já sabem, né? E eu estou planejando alguma coisa aí de inglês para concurso público a partir de janeiro, metade de janeiro, eu acho, se eu conseguir, tá bom? Então, se inscrevam lá também, entrem lá no grupo do WhatsApp dos teachers, que é onde eu coloco sempre as novidades. Enfim, thank you very much. Espero que vocês tenham gostado, tenham ficado comigo até o final desse vídeo. And see you next video, ok? So, bye bye.